Bom, gente, bom dia, né? Primeiro de tudo, agradecer a semana que passou, né? Semana Santa aí, todos nós passamos em paz, acredito. Vamos dar continuidade à nossa aula de multiplicação. Com vocês, o professor Leandro Alencar, trazendo algumas formas de como multiplicar por dois números, né? Futuramente a gente vai estar indo para 3 e depois vamos partir para algo mais complexo. Com isso, nós vamos estar vendo um exemplo novamente para vocês estar respondendo, porque tiveram um pequeno probleminha, né? Algumas pessoas deixaram de estar fazendo os cálculos, não souberam, outros estão confundindo a multiplicação com a adição. E assim nós vamos devagarzinho consertando esses pequenos problemas, certo? Dando continuidade com isso. Bem, como eu venho falando, essa frase ela ficou bem legal, né? Como fazer multiplicação por dois dígitos, né? A única coisa que eu estou pedindo para vocês, principalmente nessa frase, se vocês observar, não é preciso ter medo para fazer multiplicação. Basta vocês seguirem o passo a passo de responder as multiplicações. Com isso, vocês têm que ter uma boa leitura, ter um bom desenvolvimento. Para quê? Para não se complicar. Com isso, vocês têm que observar o que vem pedindo na questão, certo? Vamos dar mais uma olhada agora nos exemplos que eu vou mostrar aqui, passo a passo, para vocês ir respondendo. Bem, eu peguei o exemplo, novamente, 756 vezes 32, né? Nós vamos multiplicar esse 756 duas vezes. Uma vez por 2 e outra vez por 3, certo? Mas, fazendo bem devagarzinho, se cada um de vocês conseguir fazer os cálculos e ler a questão que está pedindo, vocês vão responder as questões corretamente e não vão ter mais dificuldade, certo? Como assim, professor? Primeiro eu pego 2, multiplico 6, o 5 e por último 7. Vou encontrar um primeiro resultado, que é a multiplicação por 2. Logo em seguida, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar esse mesmo número por 3. Como assim, professor? Vamos a seguir. Bem, depois que eu encontro o resultado multiplicado por 2, eu vou iniciar o processo agora, multiplicando 756 por 3, certo? Lembrando que o primeiro número que eu encontrar, que eu vou multiplicar o 3 pelo 6, ele tem que ficar abaixo do 3, de acordo com o que está no exemplo. Então, para eu não ter dificuldade ou errar na hora do meu resultado final, o que é que eu faço? Logo no início de tudo, de antes de eu começar a multiplicar o 3 pelo 6, eu acrescento um zero logo abaixo do primeiro número que eu multipliquei por 2. Pronto. Depois que eu fizer isso, sim, vamos seguir em frente. Como? Multiplicar o 3 pelo 6, depois o 3 pelo 5 e por último o 3 pelo 7. Quando eu obter o resultado que eu encontrei, né, a multiplicação por 2 e depois pelo 3, simplesmente nós vamos começar uma somatória. Ah, professor, por que essa somatória? Aí sim, depois que eu faço a somatória, que eu encontrei os números que eu multipliquei o 2 e o 3, eu vou encontrar o meu resultado final. Resultado esse que é a multiplicação de 756 vezes 32, que eu vou obter no final 24.192. Aí sim, eu fiz uma atividade correta, fiz uma multiplicação correta e encontrei o resultado que eu estava esperando. Pensando eu que ia ter uma dificuldade enorme e fiz ela bem simples. Com isso, vocês observam o quê?
que 756 multiplicado por 32 não tem dificuldade. É só seguir o passo a passo que foi passado por mim aí, que vocês vão encontrar qualquer resultado, certo? Não precisa pressa para responder as atividades. Basta fazer o que se pede. E fazendo passo a passo, você chega ao seu objetivo, certo? Bem, essa aula foi mais explicativa. Acredito eu que vocês vão responder com coerência, com calma, responder com facilidade, certo? Essa atividade. Não foi uma atividade tão difícil. Vai ser uma atividade bem facinho. Com isso, fica com vocês um abraço. Professor Leandro Alencar. Até a próxima aula. Uma ótima semana a todos, né? Estamos iniciando abril. Espero que em breve, logo, logo, nós se encontramos em salas de aula. E um abraço. Até a próxima. 756, duas vezes. Uma vez por 2 e outra vez por 3, certo? Mas fazendo bem devagarzinho. Se cada um de vocês conseguir fazer os cálculos e ler a questão que está pedindo, vocês vão responder as questões corretamente e não vão ter mais dificuldade, certo? Como assim, professor? Primeiro eu pego 2, multiplico 6, o 5 e por último 7. Vou encontrar um primeiro resultado, que é a multiplicação por 2. Logo em seguida, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar esse mesmo número por 3. Como assim, professor? Vamos a seguir. Bem, depois que eu encontro o resultado multiplicado por 2, eu vou iniciar o processo agora, multiplicando 756 por 3, certo? Lembrando que o primeiro número que eu encontrar, eu vou multiplicar o 3 pelo 6, ele tem que ficar abaixo do 3, de acordo com o que está no exemplo. Então, para eu não ter dificuldade ou errar na hora do meu resultado final, o que é que eu faço? Logo no início de tudo, antes de eu começar a multiplicar o 3 pelo 6, eu acrescento um 0 logo abaixo do primeiro número que eu multipliquei por 2. Pronto. Depois que eu fizer isso, sim, vamos seguir em frente. Como? Multiplicar o 3 pelo 6, depois o 3 pelo 5 e, por último, o 3 pelo 7. Quando eu obter o resultado que eu encontrei, né, a multiplicação por 2 e depois pelo 3, simplesmente nós vamos começar uma somatória. Ah, professor, por que essa somatória? Aí sim, depois que eu faço a somatória, multipliquei o 2 e o 3, eu vou encontrar o meu resultado final. Resultado esse que é a multiplicação de 756 vezes 32, que eu vou obter no final 24.192. Aí sim, eu fiz uma atividade correta, fiz uma multiplicação correta e encontrei o resultado que eu estava esperando. Pensando eu que ia ter uma dificuldade enorme e fiz ela bem simples. Com isso, vocês observam o quê? Que 756 multiplicado por 32 não tem dificuldade. É só seguir o passo a passo que foi passado por mim aí, que vocês vão encontrar qualquer resultado, certo? Não precisa pressa para responder as atividades. Basta fazer o que se pede. E fazendo passo a passo, você chega ao seu objetivo, certo? Bem, essa aula foi mais explicativa. Acredito eu que vocês vão responder com coerência, com calma, responder com facilidade, certo? Essa atividade. Não foi uma atividade tão difícil. Vai ser uma atividade bem facinho. Com isso, fica com vocês um abraço. Professor Leandro Alencar. Até a próxima aula. Uma ótima semana a todos, né? Estamos iniciando abril. Espero que em breve,
Logo, logo nós se encontramos em sala de aula. E um abraço, até a próxima!